For this Palm Sunday, we're so happy to have tonight Para este domingo de Palmas, estamos muito felizes em ter conosco missionary couple that's been in Brazil for over 20 years, casal missionário que tem estado no Brasil há mais de 20 anos, helping in churches and also translating Christian literature in Brazil. ajudando nas igrejas e também traduzindo literatura cristã no Brasil. Their name is Kurt and Elia Kragnes. Se chamam Kurt e Elia Kragnes. And now I got to know him. They used to be Karen Sipes, our Sunday school director. Boss is in Brazil. A Karen Snipes, que é diretora da nossa escola dominical, trabalhava com eles no Brasil. And so I would just like you to give them a good welcome as they come up and share what God has put on their heart. Então gostaríamos que vocês dessem as boas-vindas a eles ao compartilhar conosco. And it's going to be a husband-wife team. E vai ser uma equipe de marido e mulher. This is going to be a challenge because normally when a speaker is translated, he or she doesn't understand what is coming out of the other person's mouth. Vai ser desafio aqui hoje, porque normalmente o intérprete ou o público não entende o que a pessoa principal está falando, o que não é o caso aqui hoje. So I will resist the temptation to correct my wife Eu vou resistir à tentação de corrigir a minha esposa, mas muito bem. if I think that she has misinterpreted me. Se eu acho que ela interpretou alguma coisa errada, eu vou... We'll leave our fighting for home. Nós vamos deixar a conversa para lá, para que a gente chegar em casa. But we can't do that either. Tomorrow's our 30th wedding E não anniversary. podemos também fazer em casa, porque amanhã nós completamos 30 anos de casado. So you usually want to fight on your 30th wedding anniversary. Você não quer brigar quando você faz 30 anos de casado. So I think I'll just trust her with Então ele vai her mission. confiar em mim na minha tradução. Just a little more about who we are. Pouquinho mais sobre quem nós somos. As Pastor David said, we have been working in Brazil for a long time. Como o pastor Davi disse, nós trabalhamos no Brasil há muito tempo. I've been there more than 30 years, and Eulalia has been there. Eu estou lá há mais de 30 plus. 30 anos. E eu estou lá, deixamos para lá. Não precisa, não tem importância. We met in language school Nós nos conhecemos na escola de línguas, in the city of em Campinas, Campinas, no estado de São Paulo. and I was studying with a lot of other new missionaries learning E Portuguese. eu estava estudando com muitos outros missionários para aprender a língua portuguesa. And I was such a bad student that I figured I really needed to take a teacher along with me Eu for the era rest of my life. estudante tão ruim, tão mal, que eu achei que eu precisava levar uma professora comigo pro resto da minha vida. So that's what I did. Foi isso que eu fiz. I finished language school. The following year we were married. You now know that was E 1985. aí eu terminei a escola de línguas no ano, foi em 84, e em 85 nós nos casamos. We do work with mostly with Edições Vida Nova O in nosso São trabalho, Paulo. o ministério principal é com Edições Vida Nova, em São Paulo, não Mundo de Convida, Editora Vida, Editora Vida Nova. Vida Nova is a publisher that works with a lot of academic books. A Vida Nova trabalha muito com livros acadêmicos, mais com livros acadêmicos. But we have books for popular audience Mas too. nós temos livros assim populares também, de estudo bíblico e outras coisas. Eulalia is an excellent translator. Eu sou a tradutora, excelente por conta Not just an excellent interpreter, but an excellent translator on paper. faço trabalho de intérprete e de tradução, que é o meu forte. And some of the books she's worked on recently are those of Tim Keller. Ultimamente eu tenho trabalhado mais com livros do Tim Keller, traduzido livros do Tim Keller, Books like Generous Justice, que é a Justiça Generosa, é um deles. Every Good Endeavor, Toda Boa Obra, Central Church, Igreja Centrada and others that I can't remember. e outros. But that gives you an idea of some of the types of things that we do. I help Eulalia. Isso dá uma ideia do trabalho que nós fazemos e ele me ajuda
My job is to take her translation and compare it to the English. Então é um trabalho que chama cotejo. Ele pega a minha tradução junto com o original e compara. Então é uma revisão da tradução, não é da gramática. And so I'm sort of a policeman, and I figure out if her translation is faithful to the original. Então ele é aquele policial que fica ali olhando se as coisas estão saindo conforme, se a tradução está direitinho. And if it isn't, I'll make some corrections, and then we'll have our little discussion at home. Se não tiver, então ele fala e a gente discute amavelmente lá em casa. Let's see, what else can I... we have a son. Nós temos um filho. Some of you, I think, have met him. He's been here before. His Alguns name de is vocês Alan. conheceram, ele já esteve aqui, o nome dele é Alan. 28 years old. Ele tem 28 anos e ele veio, acho que, um tempo ajudar com a música. And he works as a technical writer at Toro, not too far from E here. ele trabalha na Toro como escritor técnico. É Toro aqui perto. You're maybe asking, well, if we're missionaries in Brazil, why are we here? Talvez vocês queiram saber, se vocês são missionários no Brasil, por que estão aqui? We are on home assignment, Nós estamos aqui para visitar as nossas igrejas, os nossos sustentadores. and that home assignment should have ended this month. E esse período de home assignment deveria ter terminado agora, em fevereiro. But my dad was diagnosed with congestive heart failure, Mas o pai dele teve problema de insuficiência cardíaca. and so we decided to extend our time here Então nós decidimos ficar um pouco mais aqui to help with Dad's care and my mom too. para ajudar a cuidar dos pais. Both are quite elderly in their Os 90s, dois já estão nos 90 so anos de idade. we want to take advantage of this time to be with Então them. nós quisemos aproveitar esse tempo para estar com eles. And we'll be here probably until August. Nós ficaremos por aqui até mais ou menos agosto. Gente, porque eu não vou embora sem a State Fair. Certo? Tenho que ir lá, não é? Ele pediu da minha senhora, não vou sem ir na State Fair primeiro, não vou para casa. Licença. That's enough about us. Chega de... Before we get into my message, Antes da mensagem, I think we have a video that vamos mostrar um vídeo should be queued up and ready to que go. vai mostrar um pouco sobre nós. Great. Good reminders about Palm Sunday. Uma boa lembrança para nós nesse domingo de Ramos. Let's read from the book of Luke
Luke's version of what happened on that Palm Sunday. Vamos ler em Lucas o que ele escreveu naquele domingo de Ramos. I'll read first in English from the NIV, and then Eu vou ler em inglês da Nova Versão Internacional, da NIV. and Eladi will read from the Depois eu vou ler da Almeida 21. Okay. This is in Luke 19, verses 28 to 44. É Lucas 19, de 28 a 44. After Jesus had said this, he went on ahead, going up to Jerusalem. As he approached Bethphage and Bethany at the hill called the Mount of Olives, he sent two of his disciples, saying to them, "Go to the village ahead of you, and as you enter it, you will find a colt tied there, which no one has ever ridden. Untie it and bring it here. If anyone asks you, 'Why are you untying it?' say, 'The Lord needs it.'" Those who were sent ahead and found it, just as he told them. As they were untying the colt, its owners asked them, "Why are you untying the colt?" They replied, "The Lord needs it." They brought it to Jesus, threw their cloaks on the colt, and put Jesus on it. As he went along, people spread their cloaks on the road. When he came near the place where the road goes down the Mount of Olives, the whole crowd of disciples began joyfully to praise God in loud voices for all the miracles they had seen. "Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest." Some of the Pharisees in the crowd said to Jesus, "Teacher, rebuke your disciples." "I tell you," he replied, "if they keep quiet, the stones will cry out." As he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it and said, "If you, even you, had only known on this day what will bring you peace, but now it is hidden from your eyes. The days will come upon you when your enemies will build an embankment against you and encircle you and hem you in on every side. They will dash you to the ground, you and the children within your walls. They will not leave one stone on another, because you did not recognize the time of God's coming to you." Tendo assim falado, Jesus seguiu caminhando adiante dele, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: "Ide ao povoado que está adiante, e ali, ao entrar, achareis amarrado um jumentinho sobre o qual ninguém jamais montou. Desamarrai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, 'Por que os desamarrais?' respondereis assim: 'O mestre precisa dele.'" Partiram, pois, os que haviam sido enviados e acharam tudo conforme lhes dissera. Enquanto desamarravam o jumentinho, seus donos lhe perguntaram: "Por que desamarrais o jumentinho?" Eles responderam: "O mestre precisa dele." Levaram-no, pois, a Jesus e, pondo seus mantos sobre o jumentinho, fizeram com que Jesus o montasse. E quando ele passava, outros estendiam seus mantos pelo caminho. Já perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos, alegrando-se muito, começou a louvar a Deus em voz alta, por todos os milagres que havia visto, dizendo: "Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas." Nisso, alguns dos fariseus dentre a multidão disseram-lhe: "Mestre, repreende os teus discípulos." Mas ele lhes respondeu: "Eu vos digo que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão." E quando se aproximou e viu a cidade, chorou sobre ela e disse: "Ah, se tu conhecesses, ao menos neste dia, o que te poderia trazer a paz. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque te sobrevirão dias em que os teus inimigos haverão de te cercar de trincheiras, te sitiar e te atacar por todos os lados. E te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiveram. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não reconheceste o tempo em que fostes visitada." The Almeida 21 version here actually helps us and connects with the title
of the message today, God's A visitation. versão da Almeida 21 é mais próxima do título da mensagem, que é a visitação, a visita do Senhor. And the ESV also, and the King James, if you have looked at that, King says, James e outras versões também also dizem, talks about God's visitation. também fala sobre a visita de Deus a nós. And that's where we're going to end up. But I want to E assim begin que terminaremos. with a few preliminary remarks Mas eu quero about fazer algumas anotações, algumas questões preliminares. first is that we need to remember that Jesus has been on his way to Jerusalem for a long time. Temos que lembrar que Jesus estava a caminho de Jerusalém há muito tempo. If you look back in the book of Luke, which is the gospel that I used Se here, usarmos o Evangelho de Lucas, que estamos usando aqui no momento, I think we can go way back to chapter 9, where it first mentions that Voltando Jesus ao capítulo decides 9, to go to Jerusalem. nós vamos ver que ali no capítulo 9 fala que Jesus tinha decidido já ir para Jerusalém. So this is important because now he's reached his goal. Isso é muito importante porque agora ele já alcançou o seu objetivo. And you notice that at the beginning of the passage we read, Se você percebeu o começo da passagem que nós lemos, begins with, after Jesus had said this. começa assim: tendo assim falado, Jesus. So we naturally want to ask ourselves, well, Jesus said what? Então a pergunta que a gente se faz é: Jesus disse o quê? If the writer of the Gospels or any other writer in the Bible Os says, autores do Evangelho e os autores de todos os livros da Bíblia, se eles disseram, if they say after so-and-so, then this, se eles disseram assim, depois de fulano, então aconteceu isso. we want to know what happened before. Nós queremos saber o que aconteceu antes desse depois, então. And what happened is that Jesus told a story about a nobleman. É que Jesus contou uma história do jovem rico, o nobre, como diz algumas traduções. And this nobleman went to a far-off country to be crowned king. E esse homem nobre, ele foi para um outro país ser coroado rico. And the story that Jesus told says that the citizens of that kingdom rejected him. E a Bíblia diz que os cidadãos daquele país rejeitaram este homem. And this is exactly what's going to happen in Jerusalem as Jesus comes in, and you know the whole E story. é exatamente isso que vai acontecer quando Jesus entrar em Jerusalém. É uma história bastante conhecida. And Jesus' story ends with the punishment of those people that rejected him. E a história de Jesus termina com o castigo daqueles que o rejeitaram. And Jesus, as he weeps over Jerusalem, talks about what terrible things are going to happen to the city that E rejected him. Jesus chora sobre Jerusalém. Quando ele chora sobre Jerusalém, ele fala das coisas terríveis que irão acontecer naquela cidade. So this story and the triumphal entry Então essa go together. história e a entrada triunfal se unem. Elas têm o mesmo padrão de seguir o caminho. The other thing we want to notice is the donkey. A outra coisa que nós queremos notar aqui é o jumentinho. We saw the donkey in the kids' song, Nós vimos o jumentinho aqui na canção das crianças, no cântico. and sometimes we forget, E muitas vezes a gente esquece, but the donkey comes from a passage in Zechariah 9:9. mas o jumentinho é mencionado em Zacarias 9:9. And there the prophet predicts that the Messiah, the king, will come into Jerusalem on a donkey. E ali o profeta, ele prevê que o Messias vai chegar montado num jumentinho. And of course, Jesus knows his Bible, Jesus conhece a sua Bíblia, and so as in the passage that we read, Jesus very deliberately goes after a donkey e to ride into the na city. passagem que nós lemos aqui no texto, nós vemos que Jesus, com toda a intenção, foi atrás de um jumentinho. Now, why does he do that? Agora, por que ele fez isso? Because he's the king. Porque ele é o rei. And this is what happens when the king goes into E era isso que Jerusalem. acontecia quando o rei entrava em Jerusalém. Luke is
is going to emphasize this more. You remember the people in the crowd. Lucas vai enfatizar isso mais quando a gente observa a multidão. The people in the crowd said, "Blessed is the King who comes in the name of the Lord." Eles dizem, bendito seja o rei que vem em nome do Senhor. Now they were quoting a passage from Psalm 118. Eles estão ali citando uma passagem do Salmo 18. And they would do this every year as they entered Jerusalem for the feast day. Isso acontecia todos os anos quando eles iam para a festa em Jerusalém. And this was the feast of the Passover. E aqui era a festa da Páscoa. Now, if you go back to Psalm 118, Se voltarmos ao Salmo 18, 26, you don't see the word king. Salmo 118, versículo 26. The psalm says, "Blessed is the one who comes O in the Salmo name diz, of the Lord." bendito aquele que vem em nome do Senhor. And Luke puts in there, "Blessed is the king." E Lucas é quem diz, bendito o rei. Luke wants us to make sure Lucas quer ter certeza, deixar bem claro, that we know that it's the king who is coming into Jerusalem. que é o rei que está entrando em Jerusalém. Another interesting thing is Outra coisa interessante what the people say, que o povo diz, peace in heaven and glory in the highest. ele diz paz no céu e... Onde é que é? Achar aqui. Eles dizem paz no céu e glória nas alturas. Now, if you remember your Christmas story, Se a gente se lembrar da história do Natal, what is it that the shepherds, that the angels said to the o shepherds que o when anjo Jesus was disse born? aos pastores quando Jesus nasceu? Glory to God Glória a in the highest, Deus nas alturas, on earth peace, e na terra que haja paz goodwill towards e men. boa vontade entre os homens. And Luke wants us to remember that E Lucas quer que nós nos lembremos disso, because these two occurrences of this porque esses dois are acontecimentos very similar. são bastante semelhantes. And the only difference is that the angels A said to única the shepherds, diferença é que o anjo falou aos pastores, peace on earth. paz na terra. And here the people in Jerusalem are E saying aqui o peace in povo de heaven. Jerusalém diz paz no céu. Interesting. Heaven É and muito earth. interessante ver aqui céu e terra. It includes all of God's creation. Isso aí inclui toda a criação de Deus. And the king is king of all. E o rei é rei de toda a criação. Another thing is what Jesus says Outra coisa é o que Jesus diz when the Pharisees want those people to quiet down. quando os fariseus querem que o povo cale a boca. He says, if they keep quiet, the stones will cry Jesus diz, out. se eles se calarem, as pedras vão falar. And this reminds me of references in the Psalms Isso me lembra de algumas referências dos to Salmos, different parts of the creation that praise the Lord. que diferentes partes da criação louvam ao Senhor. Because we know that stones don't cry out, Porque nós sabemos que pedras não clamam, but stones are part of God's creation. mas as pedras, as rochas, são partes da criação de Deus. And the creation in some way knows E de certa forma, a criação sabe who the Creator King is. quem é o Criador do rei. And so the Psalms will talk about the sea rejoicing Então, os Salmos falam que o mar se alegra, and the earth being glad, que a terra se festeja, the fields are jubilant, que os campos são jubilosos, the trees of the forest sing for joy, que as árvores da floresta cantam de alegria and all creation rejoices before the e Lord. que toda a criação se alegra diante do Senhor. That's Psalm 96. É Salmo 96. So when Jesus talks about the stones crying out, Então, quando Jesus está falando que as pedras vão clamar, he's saying that, look, está dizendo o seguinte, gente, veja bem, this reality of me being king essa realidade, essa verdade de que eu sou rei, is true whether you think it is or not. é verdade, não importa o que vocês pensam.
And even if people don't acknowledge it, Mesmo que as pessoas não reconheçam o fato, the rest of my creation will. o resto da minha criação reconhece. And when you think about it, it's very strange. Quando a gente pensa nisso, é meio esquisito. God made us, men and women, in Deus nos His criou image. homens e mulheres à imagem dele. We're the ones that should recognize who the king is. Nós é que deveríamos reconhecer quem é o rei. And many times we don't. E muitas vezes nós não reconhecemos. But in the scriptures, it's all the other created things Mas na Bíblia, todas as outras coisas criadas, that recognize His greatness. essas coisas reconhecem a grandeza do Senhor. Good. Well, that's by way of introduction to get us Essa é a to minha introdução, to feel what Luke is trying to say. para a gente se familiarizar com aquilo que Lucas está dizendo. But let's go to the final few verses Nós vamos ver os últimos versículos of the passage we read in Luke. da passagem que nós lemos de Lucas 19. And Jesus stops, and if you've ever been to the Holy Land, I haven't, but I've seen Se pictures. você já foi a Jerusalém, a Terra Santa, eu nunca fui, mas já vi fotos. If you're standing on the Mount of Se Olives, você estiver lá em cima no Monte das Oliveiras, you can look over and see the whole city of você Jerusalem. olha o panorama e vê Jerusalém toda. There's a valley in between, Tem um vale entre o monte e a cidade. and you've got a view of E Jerusalem. você tem aquela vista toda de Jerusalém. And that's where Jesus is, and He's crying over the E ali city. é onde Jesus está quando ele chora sobre a cidade. And He said, this city does not know what will bring it peace. E ele diz assim, essa cidade não sabe o que lhe traz paz. And here, there's a little play on words E that's aqui going há on. um jogo de palavras. Because Jerusalem Porque is, Jerusalém, means, you know the word shalom você desconhece a palavra shalom, Hebrew, which means peace, significa well-being, paz, bem-vindo, fique na boa. that's the last part of Jerusalem. Essa é a última parte da palavra Jerusalém. And Jesus is saying, look, you're the city of peace, and E you Jesus don't está know, dizendo, você é a cidade da paz e você não conhece a paz. you don't know how to bring peace E to você the não city. sabe nem como trazer paz a você And mesmo. He tells about the destruction that's going to come. E ele fala sobre a destruição futura. And the language that He uses is from the prophets. E a linguagem que Jesus usa veio dos profetas. And they are describing the destruction of Jerusalem by the Babylonians. E eles descrevem a destruição que a Babilônia vai causar na Jerusalém. And the first destruction of Jerusalem by the E a Babylonians primeira destruição de Jerusalém nas mãos dos babilônios was because of the unbelief foi of por causa da Israel. descrença de Israel. It's going to happen all over again. E vai acontecer tudo de novo. And the city will be destroyed, A cidade será the destruída, temple will be o destroyed, templo será destruído and many people will die. e muita gente vai morrer. And that's when Jesus says, E aí que Jesus diz, all this will happen because you didn't recognize the time of God's coming to you. e vai dizer, porque isso vai acontecer, Jerusalém, porque você não reconheceu que Deus veio visitar você. When the word visitation is used, there are some interesting things that happen. in Algumas the coisas Bible. interessantes acontecem na Bíblia quando a palavra visita ou visitação acontece. When God visited someone in the scriptures, Na Bíblia, quando Deus visitava alguém, it meant that He intervened in their lives to change isso things. significava que ele intervinha na vida da pessoa para mudar alguma coisa. In 1 Samuel Em 15, 1 Samuel 15, when He visited the Amalekites, quando ele visitou os amalequitas, they were destroyed by Israel. eles foram destruídos por Israel. He changed their destiny. Deus mudou o destino deles. When God visited Sarah Quando Deus visitou Sara, in Genesis, lá em Gênesis, He came with the announcement that she was going to have a child. ele veio e anunciou que ela ia ter um filho. And that changed her life and Abraham's life E aquilo forever. mudou toda a vida de Sara e de Abraão. So, visitation in the Bible refers to God's active
involvement in our affairs Na Bíblia, então, quando Deus visita, isso significa que Ele se envolve em todas as nossas questões. for blessing or for curse. Para abençoar ou para maldizer. In Luke, there are at least a couple examples of Em visitation. Lucas nós temos alguns exemplos de visitação. You remember Zechariah, the father of John the Baptist? Lembra de Zacarias, o pai de João Batista? When he was told what was going to happen with John the Baptist, Quando ele ouviu o que ia acontecer com João Batista, he said, "Blessed be the Lord God of Israel, ele disse, abençoado seja o Deus de Israel, for he has visited and redeemed his people, porque ele visitou e redimiu o seu povo, and has raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David." e ele levantou o Salvador para nós na casa do seu servo Davi. Zechariah was saying, God is going to visit his people. Zacarias está dizendo, Deus vai visitar o seu povo. And his son John would be the one to announce that. Seu filho João seria aquele que anunciaria o fato. There's at least one other example in Temos Luke outro 7, exemplo em Lucas 7, when Jesus raises the son of the widow. quando Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. He's dead. Jesus touches him, O and rapaz, he's o alive. filho está morto e Jesus toca aquela criança e ela ressuscita. And volta à vida. the crowd at that time says, "A great prophet has appeared among us. E a multidão diz, um grande profeta se levantou entre nós. God has visited his people." Deus visitou o seu povo. So another example. Outro exemplo God visits, things de happen, Deus que Ele visita e as coisas acontecem. either for good Ou para o bem or for bad, ou para o mal. depending on how people respond. Depende da resposta das pessoas. Now, that might seem kind of harsh in the Parece uma coisa meio assim severa, if we think about the bad. se a gente pensar na coisa ruim. But there are consequences for choosing a way that is not the way of life. Mas quando nós escolhemos um caminho que não é de vida, nós sofremos as consequências. And this is one of the things that we can learn from this passage. E essa é uma coisa que nós podemos aprender com esse texto. Another example that I want to spend a little more time on of Jesus, of God visiting Outro someone, exemplo que eu quero falar um pouco mais sobre a visita de Deus is in the same chapter, Luke 19. está aqui no mesmo capítulo de Lucas 19. And that's the story of Zacchaeus. É a história de Zaqueu. We know that Zacchaeus was a chief tax collector. Nós sabemos que ele era o chefe dos cobradores de imposto. So a tax collector was a very undesirable person to be. E cobrador de imposto era uma coisa que você não queria ser. Imagine the chief tax collector. Você imagina você ser o chefe dos cobradores de imposto. If the Late Show were to have the top 10 most hated people of the time, Se um programa de televisão como Late Show fosse ter, né, os 10 mais, os 10 menos, Zacchaeus would be on that list. queridos da humanidade, Zaqueu estaria assim no topo da lista. And you know the story. Vocês conhecem a história. Jesus was passing through Jericho, Jesus estava passando por Jericó and Zacchaeus had heard about this, e Zaqueus ficou sabendo da coisa. and he decided to put himself in a tree E Zaqueus resolveu subir numa árvore so he could see Jesus. para que ele pudesse ver Jesus passando. And what he didn't plan on is that Jesus was going to stop and talk with O him. que ele não imaginava é que Jesus ia parar para conversar com ele. And he didn't plan that Jesus was going to go to his house. E menos ainda pensava ele que Jesus ia querer ir para a casa dele. And if you read this at home later, Se você ler a história mais you tarde, see that the crowd started to complain. vocês vão ver que a multidão começou a resmungar. And they said, well, Jesus shouldn't be going to this guy's house. E ele estava dizendo, Jesus não devia ir para a casa desse cara. He's a sinner. Ele é um pecador. He takes advantage of us. Ele tira vantagem de nós. And Jesus has a little different
approach. Mas Jesus vê as coisas um pouco diferente. He says, today salvation has come to the house of Zacchaeus. Ele diz assim, ó, hoje entrou a salvação na casa de Zaqueu. For the Son of Man came to seek and to save that what was lost. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Now the people at that time thought, the Jews, O povo daquela época, os judeus, if you sat down to eat with a sinner, para eles, se você sentasse para comer, fazer uma refeição com um pecador, like Zacchaeus, como o Zaqueu, por exemplo, you would get contaminated você by ia your se sin. contaminar com o pecado da pessoa. But what they didn't stop to think Mas is that o que eles nem passou pela cabeça deles, maybe when Jesus sits down to eat with sinners, era que talvez quando Jesus sentasse para comer com pecadores, Jesus contaminates them. Jesus ia contaminar a pessoa. And he contaminates them with love and new life E ele and new contaminava direction. com amor, com nova vida, com nova direção. This is what happens when God visits us É isso que acontece quando Deus nos visita. and when we receive him with open E arms, quando nós o recebemos de braços abertos. when we don't reject him. Quando nós não o rejeitamos. Now, Jesus said he came to seek and save what was lost. Jesus disse que ele veio buscar e salvar o perdido. Sometimes we think that salvation came to Zacchaeus because he said that he was going to give back the money he had stolen. Muitas vezes as pessoas acham que Zaqueu foi salvo porque ele disse que ia devolver o dinheiro que ele tinha roubado. But salvation doesn't have anything to do with money. Mas right? salvação não tem nada a ver com dinheiro, certo? We know that. A gente sabe disso. It's free. You can't buy it. Salvação é gratuita, não dá para You comprar. can't buy it if you're rich, Não dá para comprar mesmo que você tenha dinheiro. and you can't buy it if you're poor. E também não dá para comprar se você não tem dinheiro. So that wasn't what was going on with Zacchaeus. Então a situação com Zaqueu aqui não era essa. The salvation came to Zacchaeus' house because Jesus came to the house. A salvação entrou na casa de Zaqueu porque Jesus entrou na casa de Zaqueu. The crowd said, Jesus, don't waste your time with that sinner. A multidão disse assim, Senhor Jesus, não perca tempo com esse cara, esse pecador. He's worthless, he doesn't deserve it. Ele não vale nada, ele não merece. But Jesus' attitude is, I came to save the people that the world thinks are worthless. Mas Jesus diz, eu vim para salvar aquele que aquele mundo não dá valor nenhum. So who are the lost anyway that Jesus came Mas to save? afinal, quem são esses perdidos que Jesus veio salvar? The obvious answer is A that resposta óbvia the lost are those who don't know about Jesus, who don't follow him. são aqueles que não sabem sobre Jesus, não conhecem Jesus e que não o seguem. But Luke 19 makes us stop and think about Mas that. Lucas 19 faz a gente dar uma parada e uma pensada. It's more complicated than that. É um pouco mais complicado que isso. Because the people that rejected Jesus Porque o povo que rejeitou Jesus, in Jerusalem, lá em Jerusalém, they were very knowledgeable about the Bible, eles conheciam, eles tinham um bom conhecimento da Bíblia, the Torah. da Torá. They knew the prophecies. Eles sabiam dos profetas, They knew that the Messiah would come. eles sabiam que o Messias ia vir, They were even waiting for it, eles estavam até mesmo esperando o Messias. but they rejected Jesus. Mas eles rejeitaram Jesus. And so it shows us that the lost might not be the religious people, Então aqui mostra que talvez o perdido não seja um povo religioso. excuse me, the lost might not be those heathen people O outside. perdido talvez não seja aqueles pagãos, aqueles incrédulos lá de fora. The lost are also in the people of God. O perdido também pode estar entre o povo de If we Deus. want to use today's language, the lost are in the church too. Para usar a linguagem de hoje, o perdido está dentro da igreja também. And it's very easy for us to point and say, look at all those lost people out E there. é muito fácil a gente apontar o dedo e dizer aqueles perdidos lá fora. And as this story shows us, Como essa história nos mostra,
there is a danger that we don't look at our lostness. Nós corremos o perigo de não olhar a nossa própria perdição. In the middle of the church, No meio da igreja, in the middle of dentro da all of igreja, our religious activities, dentro das nossas atividades in our religiosas, singing, até quando cantamos, in our offerings, quando ofertamos, in our scripture readings, quando a gente estuda a Bíblia, lê a Bíblia, and sometimes we're still lost e fazemos tudo isso e podemos estar perdidos, because we didn't recognize God's visitation. porque não reconhecemos, não percebemos que Deus nos visitou. So I see in Jesus' words here a word of warning and a word of hope. Então aqui na palavra de Jesus há um aviso e uma esperança. The people of Jerusalem were suffering from some kind of spiritual blindness. O povo de Jerusalém sofria de uma cegueira espiritual. They thought they were the most spiritual people there was. Eles se achavam os mais espirituais que existiam no mundo. After all, the temple of the Jewish faith is right here in our city. Afinal, o templo que representava a fé dos judeus estava bem ali na cidade We deles. go there all the time. Nós vamos lá o tempo inteiro, eles We pensavam. see the sacrifices. We pray. Nós oramos, nós vemos o sacrifício. We give our feito. offerings. Nós entregamos as nossas ofertas. And yet, they're still lost. E mesmo assim, eles continuam They're perdidos. still blind. Eles continuam And they cegos. don't recognize that the king that is coming into E eles Jerusalem não reconhecem que o rei que está entrando em Jerusalém is the rightful king of the universe. é o rei por direito do universo inteiro. And he's the one that demands full allegiance. E ele exige a lealdade absoluta de todos os seres humanos. And that he is the one who calls people to be his disciples. E é ele quem chama, convoca as pessoas para serem seus discípulos. Maybe God has spoken to you Talvez Deus tenha falado com você hoje through his word, por meio da sua palavra. through a friend. Talvez ele tenha falado com você por meio de um amigo. And here I'm thinking, how does God visit us today? E aí eu penso assim, como é que Deus nos visita hoje? Lots of different ways. Ele visita de muitas maneiras. Maybe through a book you read. Talvez através de um livro que nós lemos. Maybe through a difficult experience. Talvez por meio de uma situação difícil. Maybe through a friend here at church. Talvez por meio de um amigo aqui na igreja. And you perceive that God is saying something to E you. você entende que Deus está dizendo alguma coisa para And at você. that point you can either ignore it E aí você pode ignorar Deus, or you can say, yes, God, I want to be your ou disciple. você pode dizer, Tell me what you want me to sim, do. Senhor, eu quero ser seu discípulo, o que é que o Senhor quer que eu faça? Beware of the consequences Tenha atenção para as consequências of turning Jesus off, de desligar Jesus, of saying, maybe tomorrow. de dizer, vamos deixar para amanhã. I've got my own plans. Eu tenho meus planos, I've got my own hopes and dreams. eu tenho minhas esperanças, meus sonhos. Come back and talk to me in 10 years. Daqui 10 anos o Senhor volta e a gente conversa de novo. Beware of the consequences. Cuidado com as consequências. Look at what happened to the people in Jerusalem. Veja bem o que aconteceu com o povo de We Jerusalém. know that within a generation, Nós sabemos que dentro de uma geração, in 70 AD, em 70 depois de the Cristo, Romans came in os romanos vieram and did exactly what Jesus e said. fizeram exatamente o que Jesus disse que iria acontecer. Destroyed the city Destruiu a and cidade destroyed the e temple. destruiu o templo. But there's also a word of hope here. Mas a palavra de Jesus aqui também traz esperança. And the word of hope is in what Jesus said to Zacchaeus E a palavra de esperança está naquilo que Jesus disse a Zaqueu. when he visited Zacchaeus Quando ele visitou a casa de Zaqueu and contaminated Zacchaeus with his life. e contaminou Zaqueus com a sua vida. The word is, the Son of Man came to seek and to save A palavra é: o Filho do Homem veio salvar, veio buscar e salvar o que se havia perdido. And the truth is, we are all lost A verdade é que todos nós estamos perdidos without Jesus. sem Jesus. There's no
other way. Não existe outra maneira. And the Bible tells us in our own experiences that we don't naturally seek God. E a Bíblia diz, e a nossa natureza diz, que nós não procuramos Jesus de livre e espontânea vontade. Someone said that the only empirical proof Alguém disse que a única prova empírica in all of Christianity that you can prove on paper de que em toda a humanidade, alguma coisa que você pode provar no papel for everybody para todo mundo, is that all men have sinned, all men and é women and que children. todos pecaram, mulheres, homens e crianças. There is a proof that nobody can. Essa é uma prova que ninguém pode Contradict. contestar. You can't go out in the world and find somebody who's an exception to the rule. Você não encontra ninguém aí fora que seja uma exceção à regra. We're all lost. Nós somos todos perdidos. But the good news is Jesus said, I came to save. Mas a boa notícia é lost. que Jesus disse: eu vim salvar o perdido. Amen. Amém. It's wonderful news. É uma notícia maravilhosa. Jesus, unlike some of his critics, Diferente de alguns dos seus críticos, doesn't condemn the lost. Jesus não condena o perdido. He doesn't say, look at those sinners over Ele there. não diz: dá uma olhada naqueles pecadores. I ali. want to be as far away as Eu possible. quero estar bem longe desse povo. No, he said, I want to be with them. Ele disse: não, eu quero estar ali junto com eles. They need me. Eles precisam de mim. They're on the way to death. Eles estão a caminho da morte They need life. e eles precisam da vida. That's why I want to visit them. E é por isso que eu quero visitá-los. He doesn't judge people. Jesus doesn't judge people Jesus according não- to their appearances, Jesus não julga as pessoas de acordo com a aparência delas. the way they look or act or Do jeito que talk, elas são, do jeito que elas agem, do jeito que elas falam. whether they go to church or not, Se vão para a igreja, se não or vão. whether they go to that church X or church Se Y. frequenta a igreja X ou a igreja Y. Jesus doesn't judge. Ele não julga. He says, you're lost. Ele diz: você está perdido. Doesn't matter where you attend church. Não importa que igreja você frequenta. You need Você é me. membro, você precisa de mim. You need my life. Você precisa da minha You vida. need my forgiveness. Você precisa do meu perdão. And that's the message of the king's entrance into E essa é Jerusalem. a mensagem da entrada do rei em Jerusalém. The king has come to make all things new. O rei veio para fazer nova todas as coisas. He has come to take care of the sin in the world. Ele veio aqui cuidar dos pecadores do mundo. And he'll do that in a week when he dies. E ele faz isso ali quando ele morre. And when he rises again, E quando ele ressuscita, he proves that he is God's king ele forever. prova que ele é o rei vindo de Deus. So I hope this week you will think back on all that the king's entrance in Jerusalem means. Eu espero que durante essa semana você medite em tudo o que a entrada de Jesus em Jerusalém significa. Think about the warning. Pense no aviso, Think about what happened to those people in Jerusalem. pense no que aconteceu com o povo de Jerusalém. God doesn't make threats. Deus não faz ameaças. He doesn't say, watch out, I'm going to get you. Olha, cuidado que eu vou te pegar. God has established a way of life and a way of death. Ele determinou um caminho de vida e um caminho de morte. And if you walk along the way of life, Se você seguir o caminho da vida, you'll find life. você vai encontrar But vida. if you decide to ignore that and follow Mas the other se way, você ignorar aqui e seguir o outro caminho, you will find death. você vai encontrar a morte lá no fim. It's like the law of gravity. É igual a lei da gravidade. There's no way of getting around it. Não tem outro jeito. If you don't want to die, you're not going to walk off the third floor window of your apartment Se building, você não quer morrer, você não vai se atirar da janela do seu apartamento lá de cima. because that's a law that we all know É uma lei que todos works nós conhecemos e que funciona 100% of the time. 100% do tempo. And ela funciona. God's law is life and death. E a lei de Deus é vida ou morte. And life is when we trust in E Jesus. temos vida quando confiamos em Jesus. And life is when we see that we're lost,
E vida é quando nós entendemos que estamos perdidos, and that we're no better than any other person, que não somos melhores do que ninguém. and we're not worse either. E também não somos piores. We're all lost, Nós somos todos and we perdidos. need Him. E nós precisamos de Jesus. Let's pray. Vamos orar. Father, thank you for the message of this Palm Sunday. Obrigado, Senhor, pela mensagem desse domingo de Ramos. Thank you for the life that you offer through your Son. Muito obrigado pela vida que o Senhor oferece por meio do seu Filho. Thank you for the forgiveness of sins Obrigado pelo perdão dos pecados. and the promise of abundant life E a promessa da vida abundante, here and now aqui e agora, through Jesus. por meio do Senhor Jesus. Pray that your Spirit would convict those who are not sure what way they are heading. E eu peço que o seu Espírito Santo abra os olhos daqueles que não sabem para onde ir. I pray that they would choose the way of life, Eu oro que eles escolham o caminho da the vida, way of surrender to Jesus, o caminho de submissão ao Senhor Jesus, the way of joy and peace, o caminho da paz e da felicidade, and not the way of the people of e Jerusalem, não o caminho do povo de Jerusalém, the way of death. o caminho da morte. Father, thank you. We are so grateful for what Pai, you've muito done. obrigado, nós somos imensamente gratos pelo que o Senhor We fez. thank you for the life that we have in you. Obrigado também pela vida que nós temos em Ti. In Jesus' name. No nome do Senhor Jesus. Amém.